E aí, conectado? Espero que você esteja bastante animado, porque hoje nós vamos estudar gramática, algo que sempre surge aquela dúvida. Por que se fala na? O que é na? O que é da, do? Então vamos aprender isso hoje. Eu sou Lourdes Almeida, sou professora de português para estrangeiro. Este é o meu canal Português Conectado, onde eu falo de vocabulário, de gramática e gosto muito também de falar sobre a cultura brasileira. Seja bem-vindo, vamos aprender as contrações e combinações em português. Esse assunto, esse tema, a gente precisa compreender que isso é uma contração. O que é uma contração? Quando se contrai, quando eu tenho duas palavras de duas classes gramaticais diferentes, elas se unem, perde uma letra e forma uma outra palavra. Por exemplo, eu tenho o de, que é uma preposição, que se junta com o, que é um artigo, e se forma então o do. Temos grupos de contrações. Este que vocês estão vendo aqui do lado é o primeiro grupo, onde nós temos a preposição de e os artigos definidos, o, a, os e as. E aí formam o do, da, dos e das. Nos exemplos, nós podemos ver que apareceu aí também um de. O de, o do, o da. Quando que eu vou usar de? Quando que eu vou usar o dos e das? O de, quando eu estiver falando de um modo genérico. Por exemplo, eu gosto muito de frutas. Eu não especifiquei, são todas as frutas. São de frutas, de chocolate. Agora, quando eu especifico lá no número 5, nós gostamos do suco de uva. Então, eu estou especificando qual é o meu suco. Aí, do suco de uva. Ela gosta muito da música popular brasileira. Eu estou especificando, estou dizendo qual é a música que ela gosta. Então, essa vai ser aí a variação de do, quando que eu vou usar o de, que é somente a preposição, e quando eu vou usar com a contração, que é o do, da, dos e das. Então, eu tenho que olhar e ver se é genérico, se é específico. Aqui nós temos o segundo grupo de contrações. Esses dois que nós estamos vendo, o do, da, dos e das, no, na, nos e nas, são os grupos que a gente mais vai utilizar para a maioria das palavras, das orações que a gente for construir. Aqui nós temos a preposição em e também os artigos definidos, o, a, os, as. E vai formar o no, na, nos, nas. São somente esses grupos que nós estamos vendo aqui no vídeo de hoje que tem? Não, tem muitas outras contrações. Por exemplo, nesse, nessa, neste, nesta, que aí nós temos o em também contraído com o pronome demonstrativo. Temos num, numa, nuns, numas, que aí já é uma contração com artigos indefinidos. Então, em português, existem muitas contrações. As principais, as mais usadas, nós estamos vendo nesse vídeo de hoje. Se você entende essas principais, logo você vai também compreender as outras. Mas a gente, em português, não pode falar em o. Não, obrigatoriamente a gente precisa juntar os dois e fazer a contração. Então, eu não posso falar, por exemplo, os exercícios estão em as páginas. Não, isso em português não existe. Em as. Obrigatoriamente, para que eu esteja falando em português, todas as pessoas falam nas. Todos os brasileiros, todos os portugueses falam nas páginas seguintes. Nós estamos vendo aí no terceiro exemplo. Segundo exemplo, meu irmão mora na Itália. Terceiro exemplo, eu moro em São Paulo.
O quarto exemplo, o estádio fica no Paraguai. Quando eu uso países, eu vou falar no e na. Quando são cidades, geralmente eu vou falar em. Tem algumas exceções para países, tem algumas exceções para cidade. Mas a regra é que se eu estou falando, me referindo a um país, eu vou usar sempre no e na. Na Itália, no Japão, na França, no Brasil, no Uruguai, na Argentina. E se eu usar esses nomes de cidades, eu vou falar em São Paulo, em Florianópolis, em Lisboa, em Lima. Ao lado das contrações, nós temos também as combinações. Qual é a diferença? Na combinação, não se perde nenhuma letra. Eu apenas somo A com O, que fica ao. A com A, neste caso, aí sim, já é uma contração. Então, dentro desse mesmo grupo, eu tenho uma combinação, onde não se perdeu nenhuma letra, e uma contração, onde se eliminou uma letra. Por que isso acontece? Aí, para eliminar essa letra, inventaram aí esse acento ao contrário, que é a crase. Porque senão, em português, a gente ia ter que fazer orações com A e A. Quando eu estou falando nisso, eu gosto sempre de dar um exemplo em espanhol, porque facilita. Em espanhol, em outros idiomas, nós temos a preposição, que é a A, e nós temos o artigo. Em espanhol, o artigo é lá. Então, se eu vou fazer uma oração com os dois, eu digo a, lá, e tudo bem. Mas em português, o artigo é a e a preposição também é a. Se não tivessem criado isso daí que vocês estão vendo, a gente ia fazer várias orações quando a gente precisasse utilizar a preposição a e o artigo a, que a gente teria que falar a. Para não acontecer isso, criaram a crase, que só existe na vogal A. Quando a gente, numa oração, precisa usar o A, que é vogal, que é artigo, e o A, que é preposição. Aqui nos exemplos, isso fica bem claro para todo mundo. Então, no primeiro exemplo, nós temos o ao. Eles vão ao banco fazer o negócio. No segundo exemplo, fui à universidade à noite. A universidade é uma palavra feminina que eu precisaria usar o a. Também preciso da preposição por causa do verbo que eu estou utilizando. O verbo ir sempre pede preposição. Então, se eu não tivesse essa crase, eu ia ter que falar assim: fui à universidade. Para não ocorrer isso, a gente utiliza o a com a crase. A crase é esse acento, esta tilde invertida. À noite. Existem várias expressões que todas elas são com crase. Então, à noite, à tarde, sempre a gente vai usar crase. Existem regras específicas para o uso da crase que a gente pode falar dela em um outro vídeo. No número 4 também, olha só, às 16 horas. Aí estamos vendo uma outra regra da crase, que é diante das horas. Sempre que a gente for falar as horas, vamos usar a crase. Às 16 horas, às 5 horas, a uma hora, às 3 horas, sempre que formos falar hora com crase. Eu sei que talvez esse assunto pode ser um pouco difícil para você. Talvez no seu idioma seja bastante diferente, mas sempre, pouco a pouco, com constância. Por isso eu faço os vídeos, para te ajudar. Então me ajuda também. Deixa seu like, compartilha com seus amigos que aprendem português. Deixa um comentário para mim, para que eu possa me sentir animada para fazer outros vídeos também. Não é grátis, não vai te custar nada e vai me apoiar bastante. Então eu conto com você. Vamos fazer exercício? Vocês vão lendo e vão vendo qual seria a contração adequada para completar cada espaço. Então vamos lá. Meu primo mora
Aí nós temos que analisar que na continuação nós temos uma cidade. Então, em Berlim, aí depois um país. Em Berlim, na Alemanha, porque a Alemanha é feminino, então em Berlim, na Alemanha. No próximo mês, vou visitá-lo. É a primeira vez que vou viajar ao exterior. Nós vamos passear muito. Vamos aos principais pontos turísticos. Aí a gente olha aqui que a palavra está no plural, a gente analisa aqui o verbo ir. Então, o verbo ir, eu vou viajar ao. Vamos aos principais pontos. São análises que a gente faz para saber qual contração a gente vai utilizar. E os pontos turísticos que nós vamos são o Museu do Holocausto, o Muro de Berlim, é uma cidade, então o Muro de Berlim. Também quero ir à Ilha dos Museus. Será que vou gostar das comidas? O verbo gostar a gente utiliza sempre com preposição de. Então, das comidas é uma palavra feminina que está no plural, das comidas de lá. Eu sempre analiso o verbo que eu estou usando e a palavra ao qual eu estou me referindo para saber qual preposição, qual contração eu vou utilizar para que essa minha oração esteja correta. Os meus alunos sempre perguntam também, os meus alunos são vocês que estão aqui me ouvindo, né? Nas aulas, vocês sempre me perguntam quando que eu sei se eu vou usar uma preposição, porque se eu não sei quando eu vou usar a preposição, então eu não sei se eu vou usar a contração ou se eu não vou usar a contração, ou se eu vou usar no ou se eu vou usar da. Muita gente, muito aluno fica confuso no momento de fazer a oração e ele não sabe se ele vai usar a contração do ou a contração na. Isso já é algo um pouco mais avançado, mas eu vou deixar aqui também para vocês alguns verbos com as preposições que a gente usa. Então, o que isso significa? Que toda vez que você for fazer uma oração com o verbo morar, é morar em. Então, isso significa que eu vou falar no e na. Moro em, que nesse caso eu vou usar uma cidade, então, moro em Lima. Meu pai mora no Brasil. Então, trabalhar, estar, continuar e transformar também são verbos que eu sempre vou usar com a preposição em, que se for no caso de fazer contração, vai ser no, na, nos e nas. Com a preposição de, a gente vai utilizar com os verbos gostar, esquecer, lembrar, precisar e chegar. Atenção para o verbo gostar. Toda vez que eu utilizo esse verbo em português, eu tenho que usar ele com preposição de. Eu tenho que eliminar pronome me. Me gosta em português? Não. Eu gosto de chocolate. Eu gosto do chocolate suíço. Então, aí sempre que eu usar o verbo gostar, vai ser com de, do, da, dos e das. Muito importante essa regra para vocês memorizarem e terem sempre presente. A preposição a, que pode ser uma contração ou uma combinação, dependendo da oração, é utilizada com os verbos ir. Toda vez que eu uso o verbo ir, eu devo usar a preposição a. Então, eu vou falar vou à praia, vou ao cinema. Também os verbos responder, pedir, comunicar e enviar. Aqui, nesses casos, eu estou colocando para vocês verbos principais que a gente mais usa com essas preposições. Também é claro que existem outros. Espero haver ajudado vocês com esse assunto que eu sei que é um pouco difícil.
mas fazendo exercícios, a gente sempre vai melhorando e vai aprendendo isso. Muito obrigada por haverem me assistido até o final. Deixa seu like, se inscreve no meu canal se ainda não é inscrito, para me dar aquele apoio especial. Lembra que isso é grátis, não custa nada. Muito obrigada uma vez mais. Até a próxima, até o próximo vídeo.